Sabe qual é o problema? Quando o caso não é tão bizarro, quando ele parece mais realidade. E eu vou te dar um exemplo aqui. Até achei que a André fosse falar disso, porque é um dos casos mais grotescos, que é a visão da psicanálise, de que o autismo ele é causado pela relação com a mãe, pela relação com a família, é emocional. Então, durante muito tempo, nós tivemos a figura da mãe geladeira. O psicanalista que inventou isso, chama Bruno Bettelheim, ele comparava as mães, uma comparação simples, tranquila, com os soldados nazistas. Então, que as mães odiavam os filhos, queriam irônico, a morte deles. Você está sendo irônico, né? Sim, autista, claro. Desculpa. Então, assim, com os soldados nazistas, que queriam a morte das pessoas, que queriam tudo de mal para eles, e eles se encapsulavam dentro do autismo, né? E aí, esse movimento, essa perspectiva, porque parece que é só a gente falando, cada um tem a sua opinião, tá tudo certo. Mas não é, porque essa perspectiva, ela levava a 2 problemas. Que era o seguinte, bom, se isso é verdade, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que institucionalizar os autistas. Então, eles eram todos institucionalizados, para afastar da mãe, que é quem quer a morte dele. Tratar a mãe. E tratar a mãe. A segunda coisa é suicídio, que foi um horror. Exatamente. Então, isso foi a política institucional dos Estados Unidos por décadas. Hoje, a psicanálise, ela tem uma galera, essa galera do Bettelheim, que diz que é a mãe geladeira, tem a galera do Lacan, que é a mãe crocodilo, que é a mãe que engole a criança, impede a constituição do sujeito, e tem um monte de eufemismo. Se você pega isso tudo hoje, 2024, tem um monte de eufemismo, mas no final das contas é a mesma coisa. A causa é uma falha na relação emocional. Então não vou dizer que é mãe geladeira. Falha no vínculo mãe-bebê. A falha no vínculo, teve um probleminha, uma dificuldade, a constituição do self. Então é tudo eufemismo. No final das contas, essa ainda é uma visão atual. 2024, nós estamos falando que tem uma universidade pública no Brasil produzindo isso, entende? Isso sendo divulgado em um monte de lugar. Então é muito nefasto. Só que nós estamos falando de uma coisa que está na universidade, que está no poder público, que está em vários lugares. Portanto, parece mais ser uma coisa séria, não é uma coisa tão bizarra. Tem um livro chamado Outra Sintonia, que fala da história do autismo, desde o primeiro diagnóstico até os dias atuais. E tem lá a história de uma mãe, ela contando que quando perceberam que o filho dela possivelmente era autista, aí meteram ela num grupo de mães, e era a terapia lá, que era a psicanálise, e eles ficavam forçando ela a lembrar em qual momento da vida do bebê que ela desejou que ele morresse ou que ele não nascesse. Porque foi nesse momento em que ele virou autista. E ela ficava pensando, será que foi quando ele nasceu? Eu olhei para a cara dele e achei que ele parecia com um pinto de galinha. E ela ficou, meu Deus, deve ter sido isso, deve ser por isso que meu filho ficou autista, então. Então, você imagina o sofrimento mental que isso impôs a mães naquela época. E até por essa coisa de tem que tratar a mãe, não é o filho, né? Quantas vidas que se perderam nesse caminho, quantas oportunidades de entender melhor o que a gente já sabe hoje, por exemplo, né? Entendi, cara. Essa parada do... Então, talvez essa daí seja a principal batalha, né? Fazer com que as pessoas, assim, pelo menos para quem não sabe do que a gente está falando, que autismo não é causado por uma coisa que vem depois que você já nasceu, né? E é interessante, você é o segundo cara que vem aqui e me fala... você não falou isso, mas que psicanálise, puta, não devia estar na universidade. Mas se for esse o problema, eu falo. A psicanálise é uma pseudociência, né, cara? É uma coisa que não utiliza o método científico. Veja, eles podem eventualmente virar ciência, o problema não é esse. Mas hoje, ela não segue o método científico. Isso não é uma coisa única da psicanálise, né? É um problema crônico. Nós temos, por exemplo, a psicanálise, temos a homeopatia, no caso da medicina. No caso da educação, nós temos essa corrente que é a inclusão total, que também é uma pseudociência, que diz que alunos não precisam de apoio, que é só respeitar, ele aprende. Então, as pseudociências, elas estão presentes na universidade de uma maneira importante. A psicanálise, especificamente, ela tem a ver com todas essas coisas que a gente está falando, porque ela cria um discurso político que parece fazer sentido para as pessoas, porque ela tem um apelo narrativo, bonito, né, cara? Umas palavras bonitas, utiliza né? a mitologia grega e tal. E, né? assim, hoje você tem Brasil, Argentina e França, basicamente, que tem psicanálise, né? Forte, assim. E isso traz um problema muito grande. Por quê? Porque isso tem impacto em política pública. Dia 2 de abril agora, foi publicado pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, desculpa, uma postagem sobre autismo. E está dizendo o seguinte, só pode fazer o diagnóstico depois de 3 anos. Cara, isso não existe. Isso é uma coisa que é combatida por todo mundo que fala de ciência no mundo inteiro. O meu filho, em 2010, foi diagnosticado com 2. Pois é. Os estudos 2010. mostram, estudos principalmente da Universidade da Califórnia, no campus San Diego, uma pesquisadora chamada Karen Pierce. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la lá. Ela demonstrou o seguinte, uma pesquisa longitudinal durante o tempo, que você consegue fazer um diagnóstico
com estabilidade com 1 ano e 2 meses. E, cara, você tem um monte de estudo que compara quando você faz a intervenção pequenininho e quando você faz a intervenção depois dos 3 anos. É brutal, a diferença é brutal. Portanto, inclusive, tem estudos com irmãos de autistas, né? Porque a tendência é, se você tem um filho autista, você tem muito mais chance de ter um segundo filho autista, por essas questões genéticas. Então, já tem alguns estudos sobre sinais de autismo em bebês, que obviamente você não vai fechar o diagnóstico num bebê muito pequenininho, mas dá para você fazer algumas intervenções para não gerar já aquela cascata de prejuízos, porque o bebê não olha no rosto. Se ele não olha no rosto, ele não vai aprender. Como que ele vai aprender a falar se ele não olhar para a mamãe, o papai mexendo a boca, que ele vai aprender a imitar? Então, esse tipo de coisa gera uma cascata de prejuízos depois. Já tem alguns estudos sobre isso e até intervenções para serem feitas em bebês, mesmo que não haja o diagnóstico. Mas se tiver sinal de atraso do desenvolvimento, você já pode agir ali. Exatamente. Entendi. E suponho que sejam assim, são coisas que dá pra fazer sem, caso não seja um bebê autista, também não causa prejuízo nenhum. Então, portanto, não tem por que não fazer mesmo. Exatamente, mas aí tem esse discurso que é muito corrente de mas tudo agora está patologizando, até na hora de falar, está patologizando, rotulando as crianças. Gente, na verdade, quando você não identifica que existe um atraso no desenvolvimento e você não age, você está roubando daquele bebê a oportunidade de ter mais autonomia no futuro. Isso é criminoso, na verdade. Né? Então, deveria estar em todas as universidades esse tipo de estudo mesmo de autismo em bebês, porque é o que você falou. Mal não vai fazer. São intervenções lúdicas. Tem uma pessoa que é minha amiga, Poliana, do Instagram Meu Bebê e o Autismo, que ela fala muito sobre isso, o mestrado dela é sobre isso, o doutorado dela é sobre isso, e ela mostra as intervenções que ela faz com o bebezinho dela, porque ela já tem filhos autistas. É lúdico. Coisas para atrair o olhar do bebê para o seu rosto, pintar o nariz de palhaço, fazer brincadeiras, fazer muita cara, muita boca, aquela coisa toda. Então, são coisas que, se todos os pais pudessem receber um treinamento no Sistema Único de Saúde, ia ter um impacto futuro enorme, mas, infelizmente, o nosso país ainda não sabe essa coisa de política pensando em longo prazo. Né? Isso não existe aqui ainda, né? É um sonho meu, inclusive.